Você sabe utilizar a função índice simultaneamente em várias tabelas? Assista este vídeo e descubra como se faz. Este é o segundo vídeo da série, onde vamos conhecer as diversas formas de se trabalhar com a função índice. No vídeo anterior, aprendemos a trabalhar com a função índice de forma matricial. Neste vídeo, iremos trabalhar com a função índice de forma referencial. Veja este exemplo. Nesta planilha, encontramos 4 tabelas, com registros de exportações em 2013, 2014, 2015 e 2016, em alguns países da Europa. Nesta tabela, encontramos uma estrutura de pesquisa, onde escolheremos qual tabela, qual país e qual trimestre será pesquisado. O resultado desta combinação aparecerá nesta célula, e nela utilizaremos a função índice juntamente com a função corresp. Caso não conheça, assista ao vídeo anterior que explica como estas duas funções trabalham em conjunto. Primeiramente, vamos nomear estas 4 tabelas para tornar mais ágil a execução dos procedimentos. Selecionamos a primeira tabela, pressionamos as teclas Alt F3. Observe que a caixa de nomes entra em modo de edição. Vamos digitar exportações 2013, sem espaços, pois intervalos nomeados não permitem espaços. Vamos repetir este procedimento e vamos nomear a segunda tabela. Selecionando todo este intervalo, em seguida pressionando as teclas Alt F3 para que a caixa de nomes entre em modo de edição. E vamos digitar exportações 2014. Vamos nomear a terceira tabela, selecionando todo este intervalo. Em seguida, pressionando as teclas de atalho Alt F3 para que a caixa de nomes entre em modo de edição, e vamos digitar exportações 2015. E para finalizar, vamos nomear esta quarta tabela, selecionando todo este intervalo, em seguida pressionando as teclas Alt F3, e vamos digitar exportações 2016. Clicando na caixa de nomes, note que cada tabela recebeu uma identificação que poderá ser utilizada em qualquer cálculo. Agora, vamos criar uma lista suspensa para agilizar a escolha dos itens. Observe que foi montada uma estrutura de apoio para facilitar a execução dos procedimentos. Ele apresenta uma lista com o nome de todas as tabelas, todos os países e todos os trimestres. Então, selecionamos esta célula e na guia Dados, clicamos no comando Validação de dados. Na seção Permitir, escolheremos Lista. Na seção Fonte, vamos escolher os itens que aparecerão na lista. Então, clicamos neste botão e selecionamos a relação de tabelas. Clicamos neste botão novamente e em seguida OK. Note que uma lista com a relação de tabelas disponíveis é criada. Vamos criar uma lista suspensa para a relação de países. Selecionamos esta célula e na guia Dados, clicamos no comando Validação de dados. Na seção Permitir, escolheremos Lista. Na seção Fonte, vamos escolher os itens que aparecerão na lista. Então, clicamos neste botão e selecionamos a relação de países. Clicamos neste botão novamente e em seguida OK. Note que uma lista com a relação de países é criada. Vamos criar agora uma lista suspensa com a relação de trimestres. Selecionamos esta célula e na guia Dados, clicamos no comando Validação de dados. Na seção Permitir, escolheremos Lista. Na seção Fonte, vamos escolher os itens que aparecerão na lista. Então, clicamos neste botão e selecionamos a relação de trimestres. Clicamos neste botão novamente e em seguida OK. Note que uma lista com a relação de trimestres é criada. Agora, um pequeno detalhe sobre esta configuração antes de continuarmos. A relação de países desta tabela está vinculada com a relação que usamos para gerar a lista suspensa.
Observe que se mudarmos o nome de algum país, todas as 4 tabelas atualizam este nome automaticamente. Para se obter este resultado, basta selecionar a primeira célula, inserir o sinal de igual e clicar no primeiro nome do país. Pressione Enter e arraste para baixo. Faça isso em todas as tabelas. Agora, se você alterar algum país desta relação, todas as tabelas atualizam simultaneamente, inclusive a lista suspensa. Agora sim, nesta célula, vamos adicionar a função índice para que ela retorne o resultado desta combinação, tabela, país e trimestre. Acionamos a função índice e observe na sintaxe da fórmula que podemos adotar o método matricial ou referencial. Nesta demonstração, utilizaremos a forma referencial. Então, abrimos 2 vezes o parênteses. Este é o segredo. Se abrir uma vez o parêntese, ele utilizará a forma matricial que foi abordada no vídeo anterior. Se abrir 2 vezes o parêntese, ele utilizará a forma referencial. Neste caso, o primeiro argumento é ref, que significa referência, ou seja, quais são as tabelas que serão pesquisadas. Você pode selecionar tabela por tabela, mas como nomeamos todas as tabelas, pressionamos a tecla F3 para visualizar todos os nomes criados. E clicamos em Exportação 2013. Clicamos em OK, ponto e vírgula, pressionamos a tecla F3 novamente, clicamos em Exportação 2014, clique em OK, ponto e vírgula, pressionamos a tecla F3, clicamos em Exportação 2015, clicamos em OK, ponto e vírgula, pressionamos a tecla F3 e clicamos em Exportação 2016. Clique em OK. Como terminamos de apresentar todas as tabelas para a função índice, fechamos um parêntese. Inserimos ponto e vírgula, e o próximo argumento da função índice é o número da linha, ou seja, quantas linhas a função deve descer até encontrar este país. Neste ponto, entra a função corresp, pois a função índice não consegue encontrar esta informação sozinha. O primeiro argumento da função corresp é o valor procurado. Clicamos neste país. Ponto e vírgula. O segundo argumento da função corresp é a matriz procurada, ou seja, onde encontramos este país. Selecionamos então esta relação de países, que está vinculada com todas as tabelas. Ponto e vírgula. Agora definiremos o nível de precisão da procura. Escolhemos o número 0, que significa correspondência exata. Como a função corresp já foi completada, fechamos o parêntese dela. Inserimos ponto e vírgula, e o próximo argumento da função índice é o número da coluna, ou seja, quantas colunas a função deve deslocar até encontrar este trimestre. Neste ponto, entra outra função corresp, pois a função índice não consegue encontrar esta informação sozinha. O primeiro argumento da função corresp é o valor procurado. Clicamos neste trimestre. Ponto e vírgula. O segundo argumento da função corresp é a matriz procurada, ou seja, onde encontramos este trimestre. Selecionamos então esta relação de trimestres. Ponto e vírgula. Agora, definiremos o nível de precisão da procura, escolhendo o número 0, que significa correspondência exata. Como a função corresp já foi completada, fechamos o parênteses dela. Inserimos ponto e vírgula, e o último argumento da função índice é o número da área, ou seja, qual tabela deverá ser usada na pesquisa.
vamos utilizar outra função CORRESP, pois a função índice não consegue encontrar essa informação sozinha. O primeiro argumento da função CORRESP é o valor procurado. Clicamos nesta tabela. Ponto e vírgula. O segundo argumento da função CORRESP é a matriz procurada, ou seja, onde encontraremos esta tabela. Selecionamos então a relação de tabelas. Ponto e vírgula. Agora definiremos o nível de precisão da procura, escolhendo o número 0, que significa correspondência exata. Como a função CORRESP já foi completada, fechamos o parêntese dela. E como terminamos de preencher todos os argumentos da função índice, também fechamos o parêntese. Pressione Enter e note que ele retorna o resultado corretamente. Se você mudar o nome da tabela, ou o nome do país, ou o trimestre, ele atualiza corretamente o resultado. Neste vídeo, você aprendeu a utilizar a função índice simultaneamente em várias tabelas.